Olá pessoal, essa é a aula na disciplina BG 515 sobre teoria cromossômica da herança e genética mendeliana. A gente vai ver nessa aula um fecho de como que as características moleculares dos genes e cromossomos que vocês aprenderam nas aulas anteriores se relacionam com aqueles conceitos clássicos de genética que todos vocês trazem do ensino médio. Os alelos, os locos, os padrões de herança. Então, esses dois grandes assuntos vão ser unidos hoje. Vão ser relacionados de alguma forma, como vocês vão ver. A gente já viu na aula anterior que um gene é um trecho de um cromossomo, um pedaço da molécula de DNA que compõe o cromossomo, que tem uma sequência de nucleotídeos específica. Esse gene vai estar envolvido na elaboração de um produto gênico, por mecanismos moleculares que a gente ainda não viu na disciplina, e esse produto gênico vai executar uma função dentro do organismo, seja na célula, seja no organismo como um todo. Hoje a gente vai ver o que tem a ver o gene com os alelos, como que os alelos são herdados pelos organismos, passados de geração em geração, produzindo os padrões de herança que a gente observa na natureza. Assim como nas demais aulas, a gente vai focar no ser humano nessa disciplina. E, portanto, todos os exemplos que vocês vão ver hoje com relação a isso, padrões de herança, leis de Mendel, vão ser com características do ser humano, né? Exceto num único caso em que a gente vai relembrar os experimentos de Mendel, então vai voltar a falar de ervilhas, mas somente nesse caso. Para começar nossa aula, a gente vai lembrar o que é ploidia, algo que já foi falado numa aula anterior. Então, ploidia é o número de conjuntos haploides de cromossomos em um organismo ou uma célula de um organismo. Então, pega, por exemplo, uma célula diploide do ser humano, né? Numa célula diploide, como essa que vocês estão vendo aqui em cima, dentro do núcleo da célula, existem dois conjuntos haploides de cromossomos. Então, você vai encontrar dois conjuntos de 23 cromossomos. Dois conjuntos de 22 cromossomos, compreendendo, portanto, 44 cromossomos, que são os autossomos, aqueles cromossomos que não estão envolvidos na determinação sexual. E um par de cromossomos sexuais, que está envolvido na determinação do sexo, e aí pode ser XX para as mulheres e XY para os homens. Para células haploides ou monoploides, existe apenas um conjunto haploide desses daí. Então, no caso das células haploides no ser humano, são as células da linhagem germinativa, existe apenas um conjunto de 23 cromossomos, sendo 22 autossomos e um dos cromossomos sexuais, ou o X ou o Y. Nessa figura estão representados apenas 3 pares de cromossomos aqui dentro do núcleo dessa célula diploide, por questões de clareza. Vocês devem imaginar, no caso do ser humano, dois conjuntos de 23. Então, são 46 cromossomos aqui dentro do núcleo de uma célula diploide humana no total. Muito bem. Se a gente fosse falar da célula humana, então, de uma célula diploide com um conteúdo 2N, né, de material genético, com dois conjuntos de haploides de cromossomos, a gente ia ver 2 cromossomos 1 dentro do núcleo dessa célula, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, 2 cromossomos 4 e assim sucessivamente até chegar a 2 cromossomos de número 22, mais um par de cromossomos sexuais que aí vai variar de acordo com o sexo do indivíduo que carrega essa célula diploide. Novamente, por questões de clareza, aqui na figura estão representados apenas 3 pares de cromossomos, cada par com uma cor diferente. Os cromossomos de um determinado par são conhecidos como cromossomos homólogos. Então, aqui tem 2 cromossomos 1 homólogos, 2 cromossomos 2 homólogos, 2 cromossomos 3 homólogos e assim sucessivamente. Tá? Os cromossomos homólogos, pessoal, são cromossomos que carregam a mesma informação genética. Então, a molécula de DNA que compreende esses cromossomos carrega uma sequência de nucleotídeos muito parecida, tá? Em alguns lugares idêntica. Carrega a mesma constituição genética, estão lá os mesmos genes, né, para a fabricação dos mesmos produtos gênicos. De fato, são cromossomos que carregam o mesmo tipo de informação genética, pois têm os mesmos genes. Mas podem ter sequências de DNA ligeiramente diferentes, não são idênticas necessariamente. Pode ser que os 2 cromossomos 1, por exemplo, que estão representados nessa figura em cor amarela, tenham sequências de nucleotídeos ligeiramente diferentes.
mas evidentemente equivalentes, e é por isso que a gente os considera como sendo cromossomos homólogos. Vão estar ali os mesmos genes, na mesma sequência, na mesma ordem, mas com sequências de nucleotídeo talvez ligeiramente diferentes, muito pouco. Como vocês todos sabem, uma célula diploide do ser humano, um cromossomo homólogo do par foi herdado da mãe e o outro cromossomo homólogo do par foi herdado do pai, tá? Independente do sexo. O que falar então dos cromossomos sexuais, pessoal? Como que funciona o conceito de cromossomo homólogo para o cromossomo X e para o cromossomo Y? Se você estiver falando de uma mulher com 2 cromossomos X, esses 2 cromossomos X, que foram herdados do pai e da mãe dessa mulher, respectivamente, esses 2 cromossomos X são homólogos, têm sequências de DNA, né, equivalentes, talvez ligeiramente diferentes um pouquinho, tá? Mas com certeza são cromossomos homólogos, carregam a mesma informação genética, tem lá os mesmos genes na mesma ordem, né? Estão habilitados para carregar informação genética para a fabricação dos mesmos produtos gênicos. E no caso dos meninos XY, o que acontece? Tem um cromossomo X, que foi herdado da mãe desse menino, e um cromossomo Y, que foi herdado do pai desse menino. Esses cromossomos, pessoal, X e Y, não são os mesmos cromossomos, não são cromossomos homólogos, não. São cromossomos, inclusive, de tamanhos diferentes, muito diferentes no caso do ser humano. Carregam sequências de nucleotídeos completamente diferentes. Então, no caso específico da comparação entre esses 2 cromossomos, X e Y, os cromossomos sexuais no ser humano, não existe homologia, exceto para uma pequena região dos cromossomos que não vem ao caso agora. Mas nós não consideramos esses 2 cromossomos como cromossomos homólogos. Vamos relembrar o conceito de loco. Imaginem vocês que a gente está lidando com a molécula de DNA do cromossomo 11. Eu tenho um par de cromossomos 11 homólogos numa célula diploide do ser humano. Imaginem vocês que esses cromossomos amarelos aqui são o cromossomo de número 11. Tem 2 deles, cada um com uma molécula de DNA constituinte. Uma longuíssima molécula de DNA, com uma sequência de nucleotídeos que pode ser ligeiramente diferente entre os 2 cromossomos. Mas os genes estão posicionados sobre esses cromossomos da mesma forma, mais ou menos na mesma ordem. Num determinado lugarzinho, por exemplo, desse cromossomo está o gene HBB, que vocês estudaram no estudo dirigido da primeira aula, envolvido na codificação da cadeia beta da hemoglobina no ser humano. Então, o produto gênico desse gene HBB é uma proteína envolvida com transporte de oxigênio. E o lugarzinho exato no cromossomo 11 onde esse gene se localiza está mais ou menos aqui, que é equivalente nos 2 cromossomos homólogos. A mesma posição é ocupada pelo gene HBB nos 2 cromossomos homólogos, e esse local exato onde o gene se localiza no cromossomo é conhecido como loco. Então esse é o loco do gene HBB no cromossomo 11, que vai ser mais ou menos o mesmo nos 2 cromossomos 11 homólogos de uma célula diploide do ser humano. Agora entra o conceito de alelo. Não é difícil perceber do que eu já falei, que as sequências de nucleotídeos dos 2 cromossomos homólogos podem ser ligeiramente diferentes. Então a sequência do gene HBB no cromossomo homólogo, num dos cromossomos 11, é de um jeito. As sequências de nucleotídeos do gene HBB no outro cromossomo 11, homólogo, pode ser ligeiramente diferente. De modo que você tem variantes para um determinado gene. Uma das variantes, com uma sequência de nucleotídeos, ocupa um cromossomo. A outra variante, com uma sequência de nucleotídeos um pouquinho diferente, ocupa o outro cromossomo homólogo. No caso aqui, o cromossomo 11. A essas 2 entidades genéticas, que correspondem ao mesmo gene, mas podem carregar sequências de nucleotídeos ligeiramente diferentes, a gente dá o nome de alelo. Variantes de um dado gene. No caso que a gente está vendo aí nessa figura é o gene HBB, encontrado no cromossomo 11 humano. Vocês também já viram tipos de alelos para o gene HBB no estudo dirigido da primeira aula, a gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Em geral, pessoal, se 2 alelos têm sequências de nucleotídeos diferentes, a gente já viu que são ligeiramente diferentes, não é que são completamente diferentes, mas são diferentes, nós podemos considerar esses alelos como sendo alelos diferentes e dar a eles nomes diferentes. Vou repetir isso.
Se dois alelos têm sequências de nucleotídeos ligeiramente diferentes, eles podem ser considerados alelos diferentes e receberem nomes diferentes. Vocês conhecem os nomes que normalmente se dão para alelos quando você está estudando de uma forma didática, azão, azinho, mas a verdade é que você pode dar o nome que você quiser para o alelo. Existe uma liberdade quase total para o pesquisador, para o estudioso, para os alunos darem nomes aos alelos para um determinado gene. Vocês já viram alguns alelos do gene HBB na aula passada, em um estudo dirigido da primeira aula. A gente vai relembrar esses alelos aqui e os nomes que eles receberam ao longo da história, tá? Mas você pode, por exemplo, dar nomes a azão, azinho, ou A1, A2, o que você quiser, tá bom? E obviamente o nome que se dá para um alelo tem a ver com, né, a história da descoberta do alelo ou com a função do alelo, como a gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, esse, pessoal, é o gene de uma enzima encontrada no fígado, a enzima aldolase. Tá? Essa enzima, esse gene que vocês estão vendo aqui da enzima aldolase, possui uma sequência de nucleotídeos. Tem aqui duas linhas de nucleotídeos no DNA correspondendo às duas fitas do DNA. Vejam que elas são complementares, né? Numa fita GCAGTGGCAA e na fita complementar a sequência determinada com base nas regras de Watson e Crick. Uma região dessa sequência de nucleotídeos, que está marcada aqui em vermelho, é diretamente responsável pela codificação do produto gênico, que no caso aí é uma enzima, a enzima aldolase, que tem, como toda proteína, uma sequência de aminoácidos, cuja nomenclatura e sequência está mostrada aqui em cima da sequência de DNA. Começa com uma metionina, depois uma alanina e assim sucessivamente. O código de uma letra para o aminoácido. Tá? Aqui embaixo, dentro desse retângulo, está representada uma porçãozinha dessa sequência. Não vou saber agora exatamente onde mas é uma porção dessa sequência para vocês visualizarem de uma forma mais clara a sequência de nucleotídeos dessa região e os aminoácidos da proteína, que é o produto gênico desse gene. Nós vamos ver mais para frente nessa disciplina como que a sequência de DNA é lida eventualmente para a fabricação do produto gênico, se ele é uma proteína, como no caso desse gene. Pois é, o que vocês estão vendo nesse slide é o alelo azão do gene da enzima aldolase, que tem esta sequência de nucleotídeos. Vou passar um slide agora para a gente ver o alelo azinho desse mesmo gene. Aqui está o alelo azinho. Vejam que a sequência de nucleotídeos é praticamente idêntica. Vou voltar um slide. Alelo azão nesse slide, alelo azinho nesse slide. Voltando, alelo azão nesse slide, alelo azinho nesse slide. As sequências de DNA são praticamente idênticas, já que se trata do mesmo gene, não é surpresa. Tá? Mas existe uma diferença de nucleotídeos nessa posição, que está aqui ampliada, né, para vocês verem que houve uma mudança de nucleotídeo nessa posição, e o produto gênico, a proteína da enzima aldolase, tem uma mudança de aminoácido nessa posição. Então, no alelo azão era um F, no alelo azinho é um L. Mas, evidentemente, é o mesmo gene, tem a sequência de nucleotídeos muito parecida. Então, num cromossomo, onde esse gene se localiza, os alelos estão sempre naquela determinada posição, no loco do gene da enzima aldolase. Tá? Num cromossomo homólogo pode existir o alelo azão, no outro cromossomo homólogo pode existir o alelo azinho, com uma sequência de DNA ligeiramente diferente, como vocês estão vendo. Um exemplo de dois alelos para um determinado gene. Nós vamos ver outro exemplo agora, tá? Mais frequentemente, pessoal, dois alelos recebem nomes diferentes se eles acarretam consequências fenotípicas diferentes. Então, dois alelos podem ter sequências de nucleotídeos diferentes, mas não acarretarem consequências fenotípicas para o organismo diferentes. Eles por exemplo, podem gerar a mesma proteína, com a mesma sequência de aminoácidos, a mesma capacidade funcional, né? Apesar de terem sequências de nucleotídeos diferentes. Nesses casos, é infrequente que os alelos recebam nomes diferentes, a não ser que o pesquisador esteja querendo enaltecer as diferenças de nucleotídeos. Mais frequentemente, se dois alelos não acarretam consequências fenotípicas diferentes, eles continuam recebendo o mesmo nome. Em contrapartida, se dois alelos
acarretam consequências fenotípicas diferentes, eles recebem nomes diferentes. É o caso dos alelos que vocês viram no estudo dirigido da primeira aula, do gene da HBB, da cadeia beta da hemoglobina humana. Vocês todos estudaram a sequência de nucleotídeos do alelo HBWT e também estudaram a sequência de nucleotídeos do alelo HBS, ligeiramente diferente. Lembrem-se, tinha apenas uma única diferença de nucleotídeo entre esses dois alelos. É um caso, por exemplo, onde você tem alelos com sequências de nucleotídeos diferentes e que acarretam consequências fenotípicas diferentes. Porque, como vocês estudaram naquele estudo dirigido, o alelo HBS condiciona, quando em homozigose, que nós vamos ver daqui a pouco, a doença conhecida como anemia falciforme. Então, gera uma consequência fenotípica para o organismo. Não só a sequência é diferente, mas o produto gênico é diferente e as consequências desse produto gênico diferente acarretam, ocasionam um fenótipo, uma característica diferente para o organismo, ok? E nesse caso a gente dá nomes diferentes para esses alelos. Ambos encontrados no loco do gene HBB, por exemplo, em cromossomos homólogos diferentes no organismo, tá? Mas com sequências de nucleotídeos diferentes. A gente vem falando de genótipo, fenótipo, né? Não é necessário relembrar muito isso do ensino médio, porque essa é uma questão fácil de ser compreendida, né? O genótipo é a constituição genética de um organismo. Você pode encarar o genótipo do ponto de vista do genoma como um todo. Mais frequentemente, as pessoas se referem a genótipo olhando para um ou poucos locos. Por exemplo, no caso do gene HBB. Se a gente olhar para o genótipo nesse loco específico, na célula diploide que está representada aqui, onde num dos cromossomos 11 existe o alelo HBWT, no outro cromossomo 11 homólogo existe um alelo diferente, com uma sequência de nucleotídeos ligeiramente diferente, que é o alelo HBS, o genótipo dessa célula diploide, como está mostrando aqui à esquerda, é representado dessa forma. O nome do alelo e o nome do outro alelo. Você pode colocar uma barra aqui no meio, se você quiser, para diferenciar os nomes dos dois alelos, por questões de clareza. Esse é o genótipo no loco do gene HBB. Tem um alelo HBT num cromossomo, um alelo HBS no outro cromossomo. Tá? O genótipo, pessoal, é um dos fatores que podem afetar o fenótipo de um organismo. À esquerda, em preto, existe uma equaçãozinha muito simples utilizada em genética, simplificada. Muitas vezes existem fatores complicadores que não estão nessa equação, mas acho que a fórmula é simples de ser compreendida por todos vocês. O fenótipo de um organismo, as características daquele organismo que podem ser estudadas, observadas, são uma consequência do genótipo, da constituição genética do organismo e também da influência do ambiente. É muito importante a influência do ambiente em determinados casos, na determinação do fenótipo. Por exemplo, dois organismos podem ter genótipos idênticos e ainda assim terminarem com fenótipos diferentes, por causa da influência do ambiente. Vários casos a gente vai ver ao longo dessa disciplina desse efeito, tá? Mas a equação continua sendo verdadeira para a maioria dos casos. O fenótipo é a contribuição do genótipo, da constituição genética do organismo e também a influência do ambiente onde aquele organismo se encontra ou se desenvolveu. Mas o genótipo é um dos fatores que podem determinar o fenótipo. Vamos conversar agora para relembrar o que é homozigoto e heterozigoto. Muito fácil, né? Como vocês veem aqui à direita, o homozigoto é o indivíduo ou célula diploide que carrega duas cópias do mesmo alelo, obviamente uma em cada cromossomo homólogo. O homozigoto, duas cópias do mesmo alelo. Imaginem vocês esse caso, por exemplo, onde a célula diploide representada aqui tem um cromossomo 11, no loco do gene HBB tem o alelo HBWT, no outro cromossomo 11, homólogo, no mesmo loco, tem o alelo HBWT também, o mesmo alelo, a mesma sequência de nucleotídeos, por exemplo. Nesse caso, trata-se de um indivíduo com genótipo homozigoto. A gente nunca fala de homozigose ou heterozigose para um cromossomo, pessoal. É sempre para a célula ou para o organismo, tá? Então, essa célula que a gente está vendo aí é uma célula que tem um genótipo homozigoto.
pois deem dois alelos idênticos naquele loco, duas cópias do mesmo alelo. Homozigose é uma palavra ligeiramente diferente, parecida com a homozigoto, é a condição do loco em que há duas cópias do mesmo alelo. Então, o homozigoto é o indivíduo, homozigose é a condição em que aquele indivíduo se encontra, onde no loco existem duas cópias do mesmo alelo. Obviamente, uma em cada cromossomo homólogo. Assim, né? E o heterozigoto? Bem, o heterozigoto é o indivíduo ou célula diploide que carrega alelos diferentes daquele gene, um em cada cromossomo homólogo. Olhem, por exemplo, esse exemplo, né? Um cromossomo 11 no loco do gene HBB tem o alelo HBWT. No outro cromossomo 11 homólogo, no mesmo loco, existe o alelo HBS, uma sequência que vocês já viram na aula, ligeiramente diferente, com consequências fenotípicas diferentes. São alelos diferentes aqui nos cromossomos homólogos para aquele mesmo loco e, portanto, esse indivíduo é um heterozigoto. E se a gente quisesse escrever o genótipo desse indivíduo para esse loco, podia escrever isso aqui, ó, HBWT/HBS. É um heterozigoto, pois tem alelos diferentes para aquele gene. E heterozigose é a condição daquele loco onde tem dois alelos diferentes, um em cada cromossomo homólogo. Então, heterozigoto é o indivíduo, heterozigose é a condição do loco. Tá? A gente diz que um loco está em heterozigose, um loco está em homozigose, mas a célula, o indivíduo, é homozigoto ou heterozigoto. Tá? E o hemizigoto, pessoal, talvez isso seja novidade para vocês do ensino médio. Hemizigoto. Vamos primeiro ler a frase que está aqui embaixo, tá? Hemizigoto é o termo que a gente usa para indicar o indivíduo ou a célula diploide onde só há um alelo. Não há outro alelo, por exemplo, porque não há um cromossomo homólogo. Vocês já viram agora há pouco comigo que numa célula diploide de um menino, por exemplo, que tem um cromossomo X e um cromossomo Y, esses dois cromossomos não são homólogos. Não tem sequências de nucleotídeos equivalentes e nem o mesmo complemento de genes e locos aqui. O cromossomo X, por exemplo, é muito maior no ser humano do que o cromossomo Y. Tá? Imaginem vocês que a gente está analisando o gene DIS, um dos genes encontrados no cromossomo X. Então, a gente está observando o loco desse gene DIS, que tem lá um alelo, por exemplo, DIS-WT. Esse é o nome da sequência de nucleotídeos do alelo que existe nessa posição, nesse loco, no cromossomo X. Não existe outro alelo no cromossomo Y, porque esse gene DIS é um gene do cromossomo X, não é um gene do cromossomo Y. E esses cromossomos não são homólogos, apesar de serem cromossomos sexuais, no caso da determinação do sexo no ser humano. Então, se você olha para esse indivíduo aqui, no complemento dos seus 46 cromossomos encontrados na célula diploide desse menino, existe um único alelo DIS-WT para o loco do gene DIS. Não tem um outro alelo. Nesse caso, simplesmente porque não tem um outro cromossomo homólogo X aqui. Isso é um menino, não é uma menina. Então, nesse caso, é um indivíduo ou uma célula diploide desse indivíduo onde só tem um alelo naquele loco. Nós dizemos que esse indivíduo é um hemizigoto. Um hemizigoto que tem esse genótipo DIS-WT, é o nome do alelo encontrado naquele loco, /tracinho, indicando não tem outro alelo. Tá? Isso acontece, por exemplo, no caso do sexo heterogamético, ou seja, o sexo onde existem cromossomos sexuais diferentes. Tá? Não se preocupem muito com esse termo heterogamético, não, mas para quem quiser saber, é isso aí. Esse indivíduo é um hemizigoto. Não faz sentido falar em homozigoto ou heterozigoto nesse caso, porque não tem dois alelos nesse loco. Ah, professor, se eu estivesse falando de uma menina com dois cromossomos X, daí você falaria em um homozigoto ou heterozigoto. Vamos agora relembrar o que são alelos dominantes e alelos recessivos, o que é relação de dominância e recessividade. O tema relacionado com isso é o que está no título desse slide, pessoal. Interações entre alelos num determinado loco é o que está por trás de dominância e recessividade. Tá? Vocês aprenderam isso no ensino médio de uma maneira superficial, a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje. Tá? Imaginem vocês o caso mostrado nessa figura, onde você tem uma célula diploide,
dois cromossomos 11. No loco HBB desse cromossomo 11, num dos cromossomos tem o alelo HBWT, no outro tem o alelo HBS. Vocês já viram, é diferente. Pessoal, o alelo dominante, nesse caso, é o alelo que determina o fenótipo do heterozigoto. Nós temos um heterozigoto nesse caso, porque tem dois alelos diferentes nos cromossomos homólogos. Na verdade, trata-se de um heterozigoto nesse caso. O fenótipo desse indivíduo, pessoal, ele é determinado pelo alelo HBWT. Não é determinado pelo alelo HBS. Essa é uma informação que eu estou dando para vocês, vocês não teriam como saber disso nesse caso. O fenótipo do indivíduo que carrega essa célula diploide, o fenótipo determinado por esse genótipo que tem HBWT numa posição e HBS no cromossomo homólogo, é determinado pelo alelo HBWT. É um fenótipo normal no caso, não há doença, não há anemia falciforme nesse caso. Temos um heterozigoto com esses dois alelos HBWT e HBS, mas o fenótipo é determinado pelo alelo normal, não pelo alelo que leva à doença em determinados casos. Portanto, o HBWT é o alelo dominante e o HBWS é o alelo recessivo. A gente vai ver o que é alelo recessivo nesse slide. É o alelo que, em comparação com um alelo dominante, não determina o fenótipo do heterozigoto. Fácil, né? O alelo dominante é aquele que determina o fenótipo do heterozigoto. O alelo recessivo é aquele que não determina o fenótipo do heterozigoto em comparação com o alelo dominante. E a gente sempre vai falar de alelos dominantes e recessivos quando estão em comparação um com o outro, ok? Nesse caso, o alelo HBWT é o dominante, porque ele determina o fenótipo do heterozigoto, em relação ao alelo HBS, que não determina o fenótipo do heterozigoto e é o alelo recessivo, quando comparado com o alelo HBWT. Se a gente estivesse falando de outros alelos, pessoal, as relações de quem é dominante, quem é recessivo, iam ter que ser resolvidas nas comparações par a par, 2 a 2. É sempre de um em relação ao outro. Não é uma característica imutável do alelo, não é uma característica que tem a ver exclusivamente com a sua sequência de nucleotídeos, por exemplo. É algo que tem a ver quando esse alelo interage com o alelo do cromossomo homólogo. Naquela comparação, na atuação dos dois alelos simultaneamente naquela célula diploide, o que acontece? Se o fenótipo é determinado por esse WT, ele é o dominante. Em comparação, o outro, que não determina o fenótipo, é o recessivo. E as questões relativas à dominância e recessividade têm que sempre ser resolvidas nessas comparações 2 a 2. Ah, professor, isso significa que o alelo HBS pode ser dominante se comparado com outro terceiro alelo? Pode, eventualmente, tá? Mas não nessa comparação. Nessa comparação, o HBS é o recessivo. Mas no indivíduo homozigoto, HBS, né, o produto gênico que é codificado pelo alelo HBS se expressa originando a doença anemia falciforme. Então, o fenótipo determinado pelo alelo recessivo pode ser expresso quando em homozigose, como nesse caso. Agora, nesse homozigoto, nessa célula em que os dois alelos são do tipo HBS, a gente tem a doença anemia falciforme. Mas no heterozigoto, com o alelo HBWT, o HBWT determina o fenótipo. E, portanto, ele é dominante. E o recessivo é expresso, tem a sua característica expressa quando em homozigose, como nesse exemplo desse slide. Existem outras maneiras de alelos interagirem, pessoal. Essas não são as únicas, dominância e recessividade. Existem, por exemplo, casos em que os alelos interagem com dominância parcial. A gente diz dominância incompleta, tá? Porque o fenótipo do heterozigoto não é exclusivamente determinado pelo alelo dominante, mas ele é muito parecido com o fenótipo determinado pelo alelo dominante, mas não é exatamente igual, né? A gente diz nesse caso que tem uma dominância parcial ou incompleta de um alelo em relação ao outro. Não é esse caso mostrado no slide, mas pode acontecer.
A gente vai falar de um outro caso que vocês também estudam no ensino médio, a determinação genética dos tipos sanguíneos do sistema ABO, o sangue do ser humano, né? Então, talvez as características moleculares do que está envolvido aqui vocês não saibam do ensino médio, mas existem grupos sanguíneos do A, B, AB e O, que são determinados pelos alelos encontrados em um loco. Esse é um caso interessante porque mostra para nós, por exemplo, que numa população pode ter vários tipos de alelos, pessoal, para um determinado loco. Presta bem atenção nisso. Para um determinado indivíduo diploide, só existem 2 alelos possíveis naquele indivíduo, né, pessoal? Ou o indivíduo tem 2 alelos do mesmo tipo, ou o indivíduo tem 2 alelos diferentes, mas nunca vai ter 3 alelos, porque só existem 2 cromossomos homólogos na célula diploide. Mas numa população de indivíduos, vários indivíduos considerados em conjunto, pode haver vários alelos diferentes para aquele loco. E sempre num indivíduo vai ter 2 daquele conjunto de alelos possíveis. No caso do loco que determina os grupos sanguíneos do sistema ABO, existem na população humana 3 tipos diferentes de alelos. O alelo Izão A, o alelo Izão B e o alelo Izinho. Um indivíduo que tem 2 alelos Izinho, 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 tem um fenótipo de tipo sanguíneo O. Depois eu vou dizer em termos moleculares o que aconteceu. Um indivíduo que tem um genótipo Izão A, Izão B, tem um grupo sanguíneo AB como fenótipo. Um indivíduo que tem Izão B, Izão B ou Izão B, Izinho, tem um grupo sanguíneo B. E um indivíduo que tem Izão A ou Izão A Izinho tem um grupo sanguíneo A como fenótipo. Tá? Em termos moleculares, pessoal, o que acontece é o seguinte: o produto gênico do alelo Izão A é uma molécula que é encontrada na superfície das células vermelhas do sangue. E essa proteína tem um pedacinho dela que a gente chama de antígeno A, que é utilizado para a fabricação de anticorpos em outros indivíduos. Os indivíduos que carregam essas proteínas, cor de rosinha aqui, que são o produto gênico do alelo Izão A, tem um pedacinho delas que é esse antígeno A. Okay? E no sangue desses indivíduos existe um anticorpo contra o outro tipo de proteína, B, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas não existem anticorpos contra esse antígeno A. Nem poderia, né, pessoal? Senão os anticorpos iam atacar a própria proteína do indivíduo. O que acontece nos indivíduos que têm um grupo sanguíneo B? Tá? O alelo Izão B codifica um produto gênico que é uma proteína encontrada na superfície do eritrócito, da célula vermelha no sangue também. Mas é uma proteína um pouquinho diferente, representada aqui por esses quadradinhos verdes. E um pedaço dessa proteína é o chamado antígeno B. Então, indivíduos que têm um alelo Izão B têm essas proteínas representadas pelo quadradinho verde na superfície dos eritrócitos e produzem anticorpos contra o A. Que bom, né? Não tem anticorpos contra o B aqui, senão os anticorpos atacariam as próprias células vermelhas do sangue desse indivíduo. Então, vejam que é cruzado, né? O indivíduo do grupo A tem proteínas daquele tipo A e anticorpos contra a proteína do tipo B. Os indivíduos que têm o alelo Izão B, que tem um fenótipo de sangue do tipo B, têm na superfície dos eritrócitos as proteínas B. E os antígenos B são acompanhados de anticorpos contra o antígeno A. O que acontece no caso dos indivíduos que têm ao mesmo tempo um alelo Izão A e um alelo Izão B? Cada um desses alelos vai fabricar o seu produto gênico, pessoal. Nesses indivíduos vai ter o produto gênico do alelo Izão A, são as proteínas cor de rosinha na superfície dos eritrócitos, e o alelo Izão B vai condicionar a origem do seu próprio produto gênico, que são as proteínas quadradinho verde na superfície dos eritrócitos. Vai ter as duas aqui. E nenhum anticorpo, nem contra o A, nem contra o B. Que bom, né? Porque senão, se houvesse qualquer um dos dois anticorpos, eles atacariam os eritrócitos. Esses indivíduos são os indivíduos com sangue do tipo AB. Os indivíduos com o alelo Izinho, com os 2 alelos Izinho, não há produção dessas proteínas na superfície dos eritrócitos.
Na verdade, é a produção de uma proteína muito pequenininha, pessoal, mas que não condiciona a origem, não existem antígenos nessas proteínas e, portanto, a gente pode considerar como se elas não existissem aqui na superfície dos eritrócitos para as razões de classificação de grupo sanguíneo nessa disciplina, tá? Os indivíduos desse genótipo têm o fenótipo de tipo sanguíneo O. E no sangue desses indivíduos tem os dois tipos de anticorpos, contra o A, contra o B, e pode ter mesmo, porque esses dois anticorpos não reconhecem antígenos na superfície do seu próprio eritrócito, já que não tem nem a proteína cor-de-rosinha, nem a verde ali que eles reconheceriam, tá? Então tá tudo certo. E os indivíduos com genótipo isão B, izinho, por exemplo? O alelo isão B vai condicionar a origem das proteínas codificadas por ele, do seu produto gênico, que é a proteína que tem o antígeno B. E o alelo izinho vai condicionar o que, pessoal? Vai condicionar aquela proteína pequenininha defeituosa, que não carrega antígenos. Mas no cômputo total vai ter proteínas verdinhas, do tipo B. Assim como nos indivíduos isão A e izinho, vai ter proteínas do tipo A. E o alelo izinho não condiciona a origem de nenhuma proteína, mas no cômputo geral vai ter os antígenos A naquelas células, tá? Não vem ao caso agora porque que alguns desses podem ser doadores, outros não podem ser apenas receptores, né? Tem a ver com como esses anticorpos aqui no sangue de um paciente podem reagir com os eritrócitos presentes no indivíduo que recebe o sangue do doador, tá? Mas esse é um caso, pessoal, onde existe ausência de dominância entre os alelos isão A e isão B. O produto gênico do alelo isão A vai aparecer sempre que esse alelo isão A estiver presente no genótipo de um indivíduo. O produto gênico do alelo isão B vai sempre aparecer quando esse alelo isão B estiver no genótipo de um indivíduo. Se os dois alelos estiverem simultaneamente presentes, os dois produtos gênicos vão aparecer ao mesmo tempo. Não existem relações de dominância aqui, porque o fenótipo não é determinado ou pelo isão A ou pelo isão B. É determinado pelos dois. E nesse caso em particular, os dois produtos gênicos existem na célula se tem os dois alelos. É o caso desse cara aqui. É um heterozigoto isso aqui, porque tem dois alelos diferentes. E nesse heterozigoto, o fenótipo é uma combinação da presença do alelo isão A e da presença do alelo isão B. A gente diz que esse é um caso de codominância, quando existe a ausência de dominância, porque nem o isão A é dominante em relação ao isão B, e nem vice-versa, e os produtos gênicos de cada um dos dois alelos aparecem simultaneamente no heterozigoto. É o caso desse cara aqui. Tá? Não existem relações de dominância aqui. E o que acontece em relação aos alelos isão A e izinho, pessoal? Existe dominância. O isão A é dominante. Vejam o caso aqui desse heterozigoto. Nesse heterozigoto que tem um isão A e um izinho, dois alelos diferentes, e portanto isso é um heterozigoto, o fenótipo desse cara é determinado pelo alelo isão A, que condiciona o aparecimento desse antígeno A, como a gente viu, e esse é um indivíduo que tem um grupo sanguíneo do tipo A, assim como o homozigoto isão A. E, portanto, o isão A é dominante em relação ao izinho, e, portanto, o izinho é recessivo em relação ao isão A. Mesma coisa para o isão B, tá? O isão B é dominante em relação ao izinho, e o izinho é recessivo em relação ao isão B. Mas, entre o isão A e o isão B não existe dominância. A ausência de dominância, e nesse caso é um tipo de codominância, porque os dois alelos geram seus produtos gênicos num heterozigoto isão A e isão B, originando um grupo sanguíneo aqui diferente, AB. Tá? Muito bem, pessoal. A gente vai agora mudar o nosso foco nessa segunda parte para discutir os padrões de herança. Padrões de herança não é nada complicado, mas para discutir os padrões de herança e as leis de hereditariedade, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos muito simples do ensino médio e estendê-los um pouco nessa aula, tá? Rapidamente a gente vai revisar a meiose. Absolutamente não interessa para nós os nomes das fases da meiose, então ignorem essa parte aqui à esquerda, não interessa isso aqui. A gente vai apenas olhar para o que está acontecendo de um ponto de vista geral do processo de meiose. Então, numa meiose, a célula diploide é a origem de tudo, é o ponto inicial, que tem um conteúdo 2N de material genético. Por exemplo, 2 cromossomos 11, como a gente viu.
No início da meiose, esse DNA é replicado da mesma forma que na mitose e condensado, originando esses cromossomos aqui em forma de X, como vocês conhecem. Cada cromátide irmã aqui unida através daquelas proteínas coesinas e pela região do centrômero. Tá? Aqui tem um outro cromossomo duplicado também. Nessa célula existem 2 cromossomos 11 duplicados aí. Tá? Não sei se são representados aqui por essas cores, não interessa, mas são 2 cromossomos 11 duplicados. E esses cromossomos homólogos duplicados pareiam, como está sendo mostrado aqui embaixo. Eventualmente pode acontecer recombinação de material genético, eu vou voltar nisso depois, representado aqui por esse xizinho entre as cromátides irmãs diferentes, né, de cromossomos homólogos, num processo de crossing over. A gente vai voltar a falar disso depois, mas o fato é que nesse ponto da meiose os cromossomos homólogos pareiam ali. Tá? Na próxima parte da meiose, os cromossomos homólogos são carregados para polos opostos da célula em divisão. Se trocaram ou não pedaços. No caso aqui, eles trocaram um pedacinho por crossing over, por recombinação, a gente vai ver depois. Em sequência, depois que acontece o processo de separação dos cromossomos homólogos, acontece um tipo de separação das cromátides irmãs muito semelhante ao que aconteceu na mitose. Um cromossomo duplicado como esse permanece ligado através do fuso mitótico com polos opostos da célula e, eventualmente, a região do centrômero aqui e as proteínas coesinas que mantinham as cromátides irmãs unidas são desfeitas e cada cromátide, caminha para um polo oposto da célula. De forma que você termina aqui com 4 células filhas do processo de divisão meiótica, cada uma delas contendo apenas um cromossomo 11. Então houve uma redução do número de cromossomos, houve uma redução da ploidia. Essa é uma célula haploide agora, com conteúdo N de material genético. E dentro de cada uma dessas células haploides existe apenas um cromossomo 11. E todos os demais cromossomos, evidentemente. A gente está olhando apenas para o cromossomo 11 nesse caso. Tá? O processo de divisão meiótica no ser humano origina os gametas. E aí por isso que está mostrando aqui embaixo 4 gametas originados a partir de uma célula precursora diploide como essa mostrada no início do slide. Tá? Então, onde existiam 2 cromossomos 11, a título de exemplo, depois eles foram duplicados, parearam, né? Eventualmente foram trazidos para polos opostos da célula e, posteriormente, ainda as suas cromátides irmãs se separaram e foram segregadas em gametas diferentes, que são agora células haploides com apenas um cromossomo 11 e um conjunto haploide de cromossomos, todos eles. A gente está olhando apenas para o cromossomo 11 nesse caso. Tá? É apenas isso que a gente vai ver em termos de revisão da meiose, pessoal, porque os nomes das fases, anáfase 1, 2, etc., nada disso interessa nessa disciplina e eu acredito que vocês viram sobre isso na disciplina em que biologia celular foi abordada no primeiro semestre do curso. Nessa não é mais necessário a gente saber esses detalhes. Se a gente fosse revisar o processo de divisão meiótica olhando para o cromossomo 11 e para os alelos daquele gene HBV dos slides anteriores, olha só o que a gente observaria. No início, uma célula precursora diploide, com conteúdo 2N de material genético. Por exemplo, 2 cromossomos 11 carregando alelos HBS. Tá? Não está falando aqui, mas tem também um alelo HBT nesse caso, HBWT nesse caso. Durante o processo de divisão meiótica são originados 4 gametas haploides, com conjunto haploide N de cromossomos. Então, em cada um deles se encontraria um cromossomo 11 com seu alelo. Poderia ser o alelo HBS, poderia ser o alelo HBWT, poderia ser o alelo HBS, poderia ser o alelo HBWT, em igual proporção. Então, a partir de uma célula diploide como essa, heterozigota, que tem alelos HBS e HBWT, você originaria 4 gametas, cada um deles carregando um alelo do gene HBB, que pode ser o HBT, HBWT ou o alelo HBS, com igual frequência, com igual proporção. Então vejam que dos 4 gametas gerados, 2 deles carregam o alelo HBWT, 2 deles carregam o alelo HBS.
E é tudo isso que a gente precisa saber e lembrar sobre o processo de meiose para entender as leis de hereditariedade, tá? A gente vai ver a partir desses próximos slides, tá? A segunda parte do vídeo a gente vai começar a observar as leis da segregação e associação idealizadas por Mendel, pessoal. E por fim vai terminar falando dos padrões de herança observados no ser humano. Então essa é a primeira parte do vídeo da aula teórica. Daqui a pouco a gente volta com uma segunda parte, pessoal.